Quando eu tinha 6 anos, eu me lembro do meu pai me contando sobre a morte de um dos meus irmãos. E outros 2 irmãos morreram quando eu tinha 9 anos. E depois mais um. Eu já tinha idade suficiente para saber o que era perder um irmão. Pois é. Eu acabei indo para a universidade e comecei a aprender por que as pessoas morrem. Foi quando eu percebi que as pessoas morrem de doenças que podem ser evitadas. E aquilo foi como um soco para mim. Eu tinha sorte em estar vivo. Então o que eu podia fazer? Dulai saiu da Costa do Marfim e se mudou para a Bélgica para estudar engenharia sanitária. Mas na universidade percebeu que todos só falavam de aperfeiçoamentos que só funcionavam em países desenvolvidos. Não dava para imaginar aquelas máquinas no meu país. Comecei a questionar os professores e a perguntar: vocês podem criar uma nova solução? Por uma década, Dulai não achou alguém para responder sua pergunta até que recebeu um e-mail convidando-o para conhecer Bill em sua fundação. Eu só sabia que ele fundou a Microsoft e era bem sucedido. Porque ele queria conversar sobre lamas fecais, latrinas e vasos sanitários. Finalmente, Dulai conheceu alguém no Ocidente que compreendia o que ele tinha vivido. Foi a primeira vez na vida que a conversa não era sobre a dificuldade de se resolver o problema. Era sobre por que as coisas não funcionam. O que se tentou fazer e o que nunca ninguém ousou fazer. Bill e Dulai passaram horas se perguntando várias coisas. Seria possível um vaso sanitário não coletar só a excreção como transformá-la em combustível? Se um cocô fosse queimado dentro do vaso, isso criaria energia suficiente para ele funcionar sozinho? Seria possível um vaso funcionar sem canos ou até mesmo sem água externa? Chegamos à conclusão de que seria possível. Bill sabia que ainda tinha que responder uma pergunta. Como transformaria os rabiscos no seu quadro branco em algo que funcionasse? Measurable matters, the vaccine race, Haiti prioritizes, blockchain revolution, strength in stillness, inventions that changed the world, how to make a mind, fundamentals of deep learning, quantum mechanics and algorithms, the book of why, bad blood, life 3.0, educated, to be a machine, the perfect weapon, elastic. Ele lê tudo isso? Os livros são trocados semanalmente. Eles são limpos e guardados nessa sacola a cada viagem dele, porque o Bill tem muito mais tempo para ler durante o caminho até a fundação. Ele leva para todo canto? Todo canto. Jamais conheci alguém que se alegrasse. Quantum mechanics and algorithms, the book of why, bad blood, life 3.0, educated, to be a machine, the perfect weapon, elastic. Ele lê tudo isso? Os livros são trocados semanalmente. Eles são limpos e guardados nessa sacola a cada viagem dele, porque o Bill tem muito mais tempo para ler durante o caminho até a fundação. Ele leva para todo canto? Todo canto. Jamais conheci alguém que se alegrasse tanto aprendendo coisas novas como ele. Ele não lê só um livro sobre um assunto, ele lê 5 livros. Muitos livros são densos para nós, réis mortais. E ele lê muito rápido e tem um grande poder de síntese. O mais incrível é que ele quase sempre sabe mais do que a outra pessoa com quem ele está conversando. Não importa qual seja o assunto. É uma coisa inacreditável. Já passei férias com ele. Ele lê uns 14 livros. É um dom. Lê 150 páginas em 1 hora. Ele retém 90%. É extraordinário. O Bill é um multiprocessador. Ele pode ler uma coisa e processar outra ao mesmo tempo. E quando ele está lendo, eu penso, ele podia ter ido dormir 1 hora mais cedo, mas é nesse momento em que ele trabalha o lado emocional. E se lembra de quê? Eu me lembro de pensar, como ele é estranho. E nossa, que amigos estranhos ele tem. São um bando de nerds que pensam muito diferente de mim. O meu irmão ficava feliz de passar horas trancado no quarto dele, concentrado em uma única coisa. O que via no quarto dele aos 10 anos de idade? Eu vi uma bagunça. Uma grande bagunça, com livros espalhados para todo lado. Se dependesse dele, ele ficaria trancafiado no quarto lendo livros o dia inteiro. Dava para ver que ele era diferente. Mas eu acho que ele não se via diferente. Eu não sei o quanto Bill mantinha contato com o que era considerado normal, justamente porque ele era muito introvertido. O que ele fazia no quarto? Mordia lápis. Ele vivia pensando, se questionando. Era difícil para minha mãe mandar nele. Era uma relação instável. Ela não o compreendia. A autoridade dos meus pais parecia arbitrária. Eu não queria seguir as regras deles e, às vezes, eu passava dias sem abrir a boca. Era uma época de luta. O Bill se frustra? Se frustra. Ele é feroz, é muito feroz. Dá medo quando ele fica frustrado demais. Bill escreveu para universidades prestigiadas, pedindo para pensarem em como resolver o problema dos vasos sanitários e salvarem vidas. Mas a maioria não respondeu. Quando ele se frustra, ele diz: rápido.
Vamos resolver os problemas e descobrir o que nos impede de vencer. Quantas horas você já jogou sem parar? 8. 8? 8 ou 9. E qual foi a temperatura mais quente? 41 graus. Quem te ensinou a jogar tênis? Meus pais. A gente jogava no verão. A gente ia até o canal Hood. Eles faziam a gente praticar todos os esportes, até beisebol, natação e futebol. Melhor lembrança do acampamento Cheery. Meu pai, que era o líder, sempre conduzia as músicas. Cantávamos várias no acampamento, mas nossa música tema era aquela Bridge Over the River Kwai. March on the road to Cheerios. Here we go. Time for a real sensation at the place that we all know well. Por que essa? Porque eu era garoto e eram bons tempos. Íamos com umas 9 ou 10 famílias e alugávamos o resort. O acampamento girava em torno dos jogos. Tinha um torneio de tênis para os adultos e Olimpíadas para as crianças. Tinha corrida de saco, corrida comum, pista de obstáculos, equilíbrio de ovos na colher. Não era nada demais, mas tinha um clima de competição com certeza. Não, quase. Bill sabia que os melhores engenheiros se concentram em projetos bem financiados para empresas e para o exército. Então eles tinham que pensar no problema de Bill. No acampamento, ter um lugar no pódio era muito importante. Ele queria vencer. Consegui. Meu irmão é competitivo. Mas acho que esse instinto competitivo o fez seguir em frente. Isso. Bill retornou a 8 universidades. Elas não mostrariam seus projetos só para ele. Ele teve outra ideia. The Bill and Melinda Gates Foundation is leading a competition to invent a new toilet. From technology to toilets, Bill Gates and his wife... This wasn't a day for your everyday throne. Microsoft mogul Bill Gates is looking for ways to flush out contaminated drinking water around the world. The Melinda Gates Foundation is offering up nearly $7 million. Investments must operate without running water, electricity, or a septic system. The foundation expects to prototype. Prototypes include a toilet that uses microwave energy to turn human waste into electricity. Some models turn urine into water for flushing, or used insects to eat it. The maggot is not a very choosy thing when it comes to what it wants to eat. Tá comentando dos vários projetos que ele financiou, que deram certo, enfim. Aí depois tem que assistir o documentário no Netflix. Tá no minuto 24 da parte 1. Continuando. Até ele se impressionou com tantas ideias audaciosas. Mas ele sabia que levaria anos até uma delas se concretizar e ainda havia pessoas morrendo todo santo dia. Tem latrinas de fossa nas comunidades e uma hora elas acabam enchendo. E o que você faz com a excreção? A fossa fica cheia de patógenos e não existe um lugar de descarte. Tem que ir para uma estação de tratamento. Em outras partes do mundo, o tratamento de esgoto não existe nem nas áreas urbanas. Eu já viajei muito, vi estações de tratamento de esgoto e nenhuma funcionava. O esgoto desviava delas e nenhuma funcionava. Em Dakar, boa parte da excreção humana cai em canais que desembocam na Baía de Han. E lá, as doenças infecciosas se alastram rapidamente. Assim como Bill pediu ajuda a Adulai, ele se perguntava se Peter poderia inventar uma estação de tratamento que não desperdiçasse água e nem exigisse muita energia. Eu fiquei desmotivado no começo porque não conseguia pensar numa solução técnica. Muitas pessoas estavam focando na parte da filtração. Elas pensavam, tenho que filtrar isso de alguma forma. E na minha visão, não se pode filtrar uma coisa que sempre muda de forma. Isso é lodo de esgoto. O que cresce aí? Tomates. Sabe por quê? Porque as pessoas comem tomates. E as sementes saem no cocô delas e acabam aqui. Parece bem seco. Acredite ou não, tem muitas coisas boas nas fezes. Tem muita água. E aí eu comecei a olhar e pensei, eu posso ferver a água. Bill e Peter sabiam que queimar fezes gera vapor e que vapor gera a energia necessária para abastecer uma estação de tratamento. E se uma estação usasse fezes para se abastecer para sempre? E quem sabe? Será que o vapor produziria água potável? E aos 12 anos, a relação com sua mãe piorou. Foi uma época difícil com a minha mãe, porque eu não fazia o que ela queria e estava tentando me dissociar dela. Como expressava a sua frustração? Eu era desobediente e desrespeitoso, e me dá vergonha pensar nisso agora. Durante uma briga no jantar, Bill gritou com a sua mãe de uma forma que ele descreve como sendo completamente sarcástica e grosseira. Em um raro acesso de fúria, o pai de Bill jogou água na cara de seu filho.
Eles foram fazer terapia. Fingiram que era um problema envolvendo a família inteira, mas era óbvio que o problema era entre a minha mãe e o meu irmão. Eu disse, eu estou em pé de guerra com os meus pais. Não sei se você pode me ajudar. E o terapeuta disse, não é uma guerra muito justa, mas você vai causar mais dor neles do que eles em você, sendo que eles estão do seu lado. Enfim, eu estava olhando as coisas pelo prisma errado. Eu sei que ele precisou de 3 meses para me convencer, mas foi brilhante. Acho que ele disse, deixe sua mãe agir como quiser. A vida é assim, deixe sua mãe agir como quiser. A pergunta era como eu me sairia no mundo real. Eu enfrentava os meus pais, sendo que eles se importavam comigo, mas o mundo real não era assim. Ela criava oportunidades de propósito para ele interagir socialmente. Por exemplo, quando o meu pai ia nas reuniões da Ordem dos Advogados, ela fazia o Bill ir junto para receber as pessoas ou para fazer qualquer função que forçasse algum tipo de interação. Mesmo no acampamento havia interações entre as crianças e os pais que eram forjadas. Uma das atividades que os pais organizavam era quem desenharia a melhor casa para você jantar. Era necessário aprender a seguir as regras da casa, comer e socializar. Acha que se os seus pais não tivessem forçado o Bill a enfrentar o mundo, ele ainda seria como é? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito que os meus pais influenciaram muito no que o Bill se tornou. Recebam o senhor Bill Gates. É viável que eles consigam produzir e não é fora da realidade chegarmos ao preço que queremos. O maior desafio é o permutador de calor. É a recuperação de calor. Estamos diante da melhor empresa do mundo e que é especialista nesta área. Você vê só esse fabricante na China ou vários? A forma como são estruturados. A Melinda traz um outro ponto de vista que torna você ainda mais eficiente. Ela é minha parceira. Existem parceiros de verdade e superficiais, e você a tornou sua parceira de verdade. Ela é uma parceira de verdade. Ela e eu dividimos todas as coisas igualmente. Não estava tudo equilibrado quando ele deixou a Microsoft. Afinal, ele era o presidente da empresa e do conselho. Só precisávamos mudar um pouco a forma de trabalhar juntos. Não parece que existe alguma desigualdade. Mesmo tendo sido ele quem fundou a Microsoft, não ela, ele aprecia tudo o que ela faz em vez de ficar reclamando. Eu nunca o vi reclamando dela. Ele é o único homem que nunca vai reclamar da esposa. Eu era boa em matemática no ensino médio. Minha professora foi até o diretor quando viu aqueles computadores da Apple numa conferência. E começamos a estudar programação no ensino médio. Aquilo envolvia matemática e quebra-cabeças, eu amava, era como um enigma. Eu comecei a trabalhar na Microsoft em 1983 e em 1987 contratamos 7 pessoas com um MBA. 6 homens e ela. E ela foi para a Universidade Tuck, se formou em ciência da computação e terminou um MBA em 5 anos. As outras pessoas na turma de MBA dela tinham uns 26 anos. Ela devia ter uns 22 anos e era a única mulher. Em pouco tempo, Melinda já tinha uma divisão própria e supervisionava várias pessoas. Na divisão do consumidor, estávamos tentando avaliar a experiência humana, a experiência do usuário. O Bill tem cientistas incríveis e ideias inovadoras para novas tecnologias de vasos sanitários que vão mudar os países em desenvolvimento. Mas eles têm que pensar no que é uma mãe levar o seu filho até o vaso sanitário. Em certas aldeias, tem mães que dizem, se os homens conseguem me ver, não adianta. Não tem segurança nem privacidade. Se eu não posso deixar o meu filho junto de mim, não serve. Não posso deixar meu filho do lado de fora. E eu vou insistir neste ponto. Eu vou provocar um pouco, sabe? Como você pensa em fazer esse novo vaso e como vai executar essa ideia? Nós nos ouvimos e nos respeitamos. Chegamos a um denominador comum e é isso que levamos adiante. E o que você espera conseguir na exposição de vasos sanitários na China? Na última, muitos ainda se perguntavam, será que isso vai funcionar? Esperamos que agora não exista mais essa pergunta. Quando chegar, vão levá-lo até o palco para ministrar sua palestra. Vai ser um momento histórico. Senhor Gates, debaixo da bancada tem uma prateleira onde está o recipiente com fezes. O senhor vai se posicionar e o recipiente vai estar logo embaixo. Entendi. Quer testar? Eu estou testando esse microfone estranho. Ouviu? Positivo. Tem 2 garrafas de água na bancada. São diferentes da água com fezes? Estão na prateleira de baixo. Ele não entendeu. Ninguém queria deixar perto das fezes, por isso as garrafas estão na prateleira de baixo da bancada. E passamos todos esses anos trabalhando para financiar as primeiras pesquisas, mas agora está na hora de amadurecê-las. 6 anos após a primeira exposição, os engenheiros refinaram seus protótipos. Aquelas ideias no quadro branco se realizaram. Este vaso utiliza uma rosca para separar a urina das fezes. Queimar a excreção gera a energia que a movimenta. E os resíduos são um monte de cinzas. Este vaso seca e queima a excreção para criar o calor que desinfeta a urina. Já este é energizado por painéis solares e usa um processo de compostagem de oxigênio. Os subprodutos são fertilizantes e água para descarga. Estamos diante de uma revolução no saneamento.
A maioria destes vasos não exige eletricidade e nem encanamento, e estavam prontos para substituir as latrinas para sempre. O custo de capital? Mais ou menos $50 mil. O preço é em torno de uns $50 mil. Mesmo com os avanços, Bill sabia que o valor era caro. Vai ter que custar menos de $500. E ainda estamos vendo vasos sanitários que custam 10 vezes mais. A solução? Achar um parceiro para fabricar um vaso sanitário e reduzir o custo. Eu trouxe uma coisa. Isto é um recipiente de fezes humanas. Dentro dele pode ter mais de 200 milhões de partículas de rotavírus, 20 bilhões de bactérias Shigella e também 100 mil ovos de parasita. Mas a questão é que quando as crianças brincam, elas ficam expostas a tudo isso o tempo inteiro. Se ele fracassasse, seriam 7 anos e $200 milhões perdidos. Bactérias Shigella e também 100 mil ovos de parasita. Mas a questão é que quando as crianças brincam, elas ficam expostas a tudo isso o tempo inteiro. Se ele fracassasse, seriam 7 anos e $200 milhões perdidos. Como empresário, quais são seus pontos cegos? Quais são os momentos em que pensa, não sou muito bom nisso? Modelos de negócios baseados em inovação são os únicos que eu não acrescento em absolutamente nada. Eu gosto de me arriscar fazendo coisas que não aconteceriam sem alguma espécie de visão e liderança. Em apenas 18 meses, Peter e sua equipe construíram um protótipo de uma estação de tratamento independente e o chamaram de Omni Processor. A máquina funcionou como eles imaginavam. A solução é que quando se esvazia as latrinas de fossa, em vez de jogar tudo no rio, tudo é centralizado no Omni Processor. Ele evapora a água e os sólidos vão para o fogo e são queimados. Produzimos mais vapor e isso aciona um motor a vapor, que gera a eletricidade que conduz o processo. O processador não exige energia e nem água externas. No fim, os únicos subprodutos são eletricidade, cinzas e água limpa e potável. É só olhar as amostras de água saindo do processador. Você sabe de onde elas vêm. Dá pra ver a pilha de cocô de onde essa água veio 5 minutos atrás. Ele pegou um copo, olhou pra ele e disse, tem gosto de água. Não bastou construir um protótipo em 18 meses. Bill forçou Peter a deixar a máquina onde as pessoas precisavam. Eu tenho acesso a centenas de mecânicos, engenheiros e eletricistas. E fazer essa máquina funcionar é moleza. Mas enviá-la para Dakar e fazê-la funcionar lá é a nossa grande dificuldade atual. No começo da Microsoft, minha mãe era o braço direito dele. Quando ele comprou uma casa, ela o fez ter uma faxineira e o ajudou a tirar fotos para uma revista. Eu acho que ele ficava feliz, porque sendo um cara de 25, 26 anos era ótimo. Ele não tinha que se preocupar com essas coisas. Ela fez o Bill pensar desde cedo sobre o que significava contribuir para a comunidade e a importância disso. Ela o apresentou à comunidade. Ela o fez se envolver na United Way. Ela era o guia dele. Na época, eu não achava que ele fosse se casar. A Melinda e a minha mãe se davam bem, mas acho que a minha mãe fez bem em recuar um pouco e dar um passo atrás. Ele tinha noção da gravidade do câncer? Tinha. Ela estava ficando mais fraca. Estava na cara que ela teria, no máximo, 1 ano de vida. Ele fez tudo o que era possível e via quais eram as diferentes opções de tratamento. Mas os avanços feitos nas pesquisas de combate ao câncer na época ainda estavam muito no começo para conseguir ajudar a nossa mãe. Minha mãe amava a Melinda e achava que ela tinha vindo para somar a nossa família e que ela era perfeita. Na época em que o Bill e a Melinda se casaram, ela estava muito mal. Ela morreu em junho, depois do casamento. Morreu de câncer de mama. E o pior dia da sua vida? Da morte da minha mãe. A minha mãe já estava desfalecendo. Eu estava dirigindo para a casa onde eu cresci e eu pisei fundo e tive que parar. O policial veio até mim e eu estava em prantos. Eu disse, minha mãe morreu e eu estou indo para casa. Mesmo já esperando, tinha acontecido. Ela havia morrido. Quando algo afeta negativamente as emoções dele, ele vai para um lugar seguro, o intelecto dele. É difícil para ele sentir dor. Foi uma perda imensa para ele, e eu me pergunto se tem alguma coisa que ficou inacabada entre eles.